Olá pessoal, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar com você aqui, primeiro dia da nossa conferência de verão, e nós estamos bastante animados com a programação que nós teremos a partir do dia de hoje. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, nós estaremos juntos nessa conferência, trabalhando a temática da esperança com a perseverança. Conectando esperança com perseverança, preletores falando na carta aos Hebreus, louvor, adoração, comunhão por meio remoto, né? Por que não dizer? E a gente fica muito feliz de ter você com a gente. Compartilhe com outras pessoas esta transmissão, esta programação. Lembre aí do amigo, de um parente que pode, então, ser edificado por esta transmissão e compartilhe com ele, com certeza o Senhor há de nos abençoar a todos. Estamos somente no primeiro dia da nossa conferência e eu tenho certeza que o Senhor tem reservado para nós grandes bênçãos. Também se inscreva, se você não se inscreveu ainda, no canal do YouTube, para que você possa também ter acesso depois a esta programação. Vamos orar e depois de orarmos vamos passar para o Ministério de Música que estará nos conduzindo a Deus em adoração e louvor. Senhor, muito obrigado por este tempo maravilhoso que vamos ter a partir de hoje, Senhor, a conferência de verão que o Senhor tem nos proporcionado nesse período de carnaval. Ó Deus, que o Senhor possa penetrar, adentrar nos lares, Senhor, que estão agora conectados conosco e que a Tua palavra, seja por meio da oração, seja por meio dos louvores ou da pregação, possa falar muito aos corações de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Fique agora com o Ministério de Música, que ele estará, então, entoando alguns louvores de adoração ao Senhor. Adore a Deus conosco nesta noite. Boa noite, vamos começar o nosso louvor, vamos estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, por estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor. Você que está em casa aí, aproveita nesse momento, não se distraia com nada, esquece celular, esquece qualquer outra coisa, é hora de você adorar o Senhor, louvar o Senhor. Então vamos orar, pedindo para que o Senhor esteja nos aquietando nesse momento, para que estejamos aqui verdadeiramente para o adorar. Pai, te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, por tudo que o Senhor fez por nós, que o Senhor esteja presente em tudo que será feito nessa conferência, que tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, durante esse carnaval, esse feriado, com a intenção de buscar mais o Senhor, como nós fazíamos todos os anos nos retiros de carnaval. Então a gente vai aproveitar também estar buscando o Senhor. E a primeira música fala justamente sobre isso, sobre buscar ao Senhor, estar buscando ao Senhor, que esse seja o nosso desejo, a nossa vontade. Vamos lá? Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou buscando cada porta
pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Diga isso, Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Basta que você apenas queira o Senhor. É necessário que você esteja com o coração realmente aberto, né? Com a sua vida, né, plenamente entregue a Ele. Essa música fala de você estar com o coração quebrantado, porque foi pela cruz que Ele te chamou, pelo sofrimento dEle, por tudo aquilo que Ele fez por nós, por cada um de nós. Então nós temos que ter esse coração quebrantado diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus. Nós não merecíamos essa salvação. E Ele se fez carne, se fez homem para tomar o nosso lugar naquela cruz. E o que Ele quer é isso, que a gente o busque com esse coração quebrantado. Vamos louvar o Senhor. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida
de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Possamos estar com esse coração quebrantado diante do nosso Deus. E você que está aí em casa, né? Você que está em casa, tem sempre aquele lugar assim, vamos dizer assim, especial, onde você tem uma maior intimidade com o Senhor. Às vezes é lá na sua cama, às vezes é num quintal, é num banco, é numa varanda. A gente tem sempre aquele lugar secreto, né? Para a gente conversar, para a gente abrir o nosso coração ao nosso Deus. Você está buscando o Senhor em todo lugar, mas principalmente buscando essa intimidade maior, onde seja só você e o Senhor, esse lugar especial que você tem. Você possa estar pensando nisso e estar buscando cada vez mais, crescendo cada vez mais no nosso Senhor.
presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga isso pro nosso Deus, pro nosso Senhor, diga. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo cântico, nosso último cântico desse momento, ele fala em você estar sempre lembrando. Será que você tem sempre lembrado do sacrifício, do sofrimento, da humilhação? Tem se lembrado do amor de Jesus por você naquela cruz? Ou será que nós só nos lembramos assim no momento de conferência, no momento em que você está aqui domingo da igreja? Essa lembrança tem que ser todo dia, toda hora, todo momento, lembrar desse sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz. Sacrifício que Jesus fez por você, pela sua família, por todo o mundo. As pessoas têm se esquecido do verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz. Que a gente possa ter essa lembrança no nosso coração a todo momento. Vamos louvar o Senhor.
mim se entregou, foi humilhado. Quero lembrar de tudo que passou por mim. Por mim sofreu, escorraçado foi, por mim morreu lá na cruz do Calvário. Deu sua própria vida pra me salvar. E hoje a minha vida quero te dar. Senhor, o que eu mais quero é te exaltar. Motivos tenho, Senhor, pra te adorar. Sempre lembrarei do teu amor por mim. Sempre lembrarei do teu sacrifício naquela cruz. Olha quantas coisas tu passaste por mim, por ti, por nós, Jesus. Quero me lembrar das coisas que o Senhor passou por mim. Eu quero lembrar. Sempre lembrarei do seu amor por mim. Sempre lembrarei do teu sacrifício naquela cruz. Olha quantas coisas tu passaste por mim, por ti, por nós, Jesus. Quero me lembrar das coisas que o Senhor passou por mim. Eu quero lembrar. Sempre lembrarei do seu amor por mim. Sempre lembrarei do teu sacrifício naquela cruz. Olha quantas coisas tu passaste por mim, por ti, por nós, Jesus. Amém. Vamos estar orando nesse momento. Pedir para a Valéria para estar orando para a gente. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, ó Deus, aqui, ó Pai, em que, ó Deus, louvamos, ó Deus, o teu nome, Senhor. Ó Deus, a tua palavra, Senhor Deus, que chegou, ó Pai, até o coração, ó Pai, dos nossos irmãos, dos nossos amados. Senhor Deus, que, ó Deus, ela venha, Senhor Deus, a transformar, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, a quem adoramos, a quem confiamos. Ó Pai, que tu possa, Senhor Deus, estar, Senhor, transformando o coração, ó Pai, das pessoas, ó Deus, que vão estar, ó Pai, ao alcance, ó Deus, desta conferência, Senhor Deus, posteriormente, Deus, Senhor Deus, que tu possa estar transformando, ó Pai. E, ó Deus, que nós, ó Pai, aqui, Senhor, possamos, ó Deus, cumprir, ó Deus, a missão, ó Pai, de falar do teu amor, de expressar, ó Deus, o teu amor através das canções, através dos hinos, ó Pai. Senhor, continua conosco, Pai, porque a tua presença é a melhor. A tua presença, Senhor Deus, é que enche os nossos corações de alegria, de contentamento. Ó Pai, queremos, ó Pai, ainda mais, Senhor, estar cheios, ó Pai, do teu poder,
cheios, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor, e que possamos, ó Deus, sair por aí, Senhor, falando deste amor que transforma. Obrigado, Senhor, mais uma vez por Jesus. É assim, ó Pai, que oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o dirigente. É isso aí, pessoal. Depois de louvarmos ao Senhor com o nosso ministério de música, canções que nos transportaram para o reino espiritual, para o sobrenatural, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Para hoje nós convidamos o nosso amado irmão e amigo, presbítero Rodrigo Pereira. Ele estará falando a palavra de Deus, a primeira temática que nós reservamos para essa conferência. E nós queremos orar pelo servo do Senhor. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, em Angra dos Reis, é um amigo pessoal, foi meu aluno no seminário, e é com grande alegria que a gente quer introduzir o Rodrigo nesta noite. Vamos orar por ele. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Pai, abençoe o teu filho. Ó Pai, que o Senhor possa usá-lo poderosamente na pregação do Evangelho nesta noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Aqui quem está falando é o irmão Rodrigo, da cidade de Angra dos Reis. E eu quero dizer que eu recebi com muita alegria o convite que o pastor Felipe me fez para ministrar a vocês aqui uma palavra nessa conferência bíblica, né? É um privilégio muito grande. O pastor Felipe é um professor, é um pastor, é um amigo que eu tenho, uma pessoa que eu e minha família amamos muito, né? Não só ele, mas como a Cíntia, seus filhos, né? São pessoas muito especiais para nós, tá bom? Então, assim como eu também amo muito a igreja de vocês, né? Tive há cerca de 2 anos atrás a oportunidade de visitá-los algumas vezes. Nessas oportunidades a gente pregou a palavra de Deus e conhecê-los para mim foi uma bênção muito grande, tá bom? Bom, por conta do tempo que a gente está vivendo, a gente não pode mais assim se encontrar presencialmente, mas o recurso que Deus nos proporcionou foi o recurso de transmitir para vocês a palavra de Deus de forma online, tá? Através dessa conferência que está sendo exibida eletronicamente. Mas eu penso que no final isso não muda muito, porque assim como Deus no passado falou através de tantas cartas maravilhosas, né? Como é o caso dessa carta aos Hebreus que nós vamos explorar, eu penso que também através de vídeo a virtude do Espírito Santo pode invadir a sua casa, abençoar o seu lar, a sua família, a sua vida, e assim todos nós seremos edificados pela palavra de Deus. Amém? Queridos, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia num texto da palavra de Deus que já está proposto pela liderança aí da conferência, né? Hebreus capítulo 5, versículo 11, e vamos ler aí toda a porção que vai do versículo 11 do capítulo 5 até o versículo 20 do capítulo 6, né? 24 versículos que serão muito importantes para a nossa meditação. Inclusive, peço a você que após a leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente tentar percorrer expositivamente todo esse capítulo, né? O livro de Hebreus é um livro desafiador, todos vocês sabem disso. É um livro profundo, ele faz um elo entre a antiga aliança e a nova aliança. Acredito que por esse motivo seja, então, o livro de Hebreus um texto muito pouco explorado do Novo Testamento, né? Justamente pelas dificuldades que existem ali. Mas, usando até a metáfora do próprio livro, a gente não pode fugir do desafio de entender textos um pouco mais difíceis da palavra de Deus, né? Então, a gente precisa do alimento sólido também. Então, que o Senhor nos ajude, enquanto você estiver acompanhando essa exposição, ore, tá? Para que o Senhor abençoe a sua mente, para que você consiga absorver o máximo da palavra de Deus. Amém? Então, leiamos a palavra. A partir do verso 11, diz: sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido.
Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm as suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir, pois é impossível que aqueles que, uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação. Glória a Deus. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrasse para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço, dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdaram a promessa por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento, para a confirmação, é o fim de toda disputa. Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, aleluia, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Texto lindo, texto profundo, complexo em algumas partes, mas que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelas Sagradas Escrituras, por esse texto maravilhoso que o Senhor permitiu que chegasse até nós. Sabemos que aqui tem a sua inspiração através da caneta do autor, mas que o Senhor nos faça entender e absorver tudo que o Senhor tem para edificar as nossas vidas, Pai. Nos ajuda em tudo, é o que nós pedimos e é o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, se algum de vocês viesse me perguntar assim, Rodrigo, como que você faria para, de alguma maneira, sintetizar, né, a ideia central, as ideias, né, que estão ali dando base para a carta aos Hebreus? Eu poderia começar a responder para vocês usando algumas palavras-chave, tá? Sendo que duas delas já estão citadas no tema, né, que está sendo proposto aqui nesse sermão, tá? Que é o seguinte: um grito pelo crescimento e perseverança. Que palavras eu citaria? Crescimento e perseverança são duas palavras-chave, por exemplo, que nos ajudam a entender o motivo, né, a razão pela qual a carta aos Hebreus foi escrita. Mas eu poderia avançar um pouco mais e citar para vocês encorajamento, é uma palavra que nos ajuda bastante, despertamento, e a principal delas não é nenhuma palavra, é um nome, é Jesus Cristo. Jesus, ele é quem de fato dá sentido a essa carta, né? O motivo que faz o autor trabalhar essa carta junto aos Hebreus é
Cristo e mostrar a excelência de Cristo acima de todas as coisas. Para que você entenda isso, eu vou precisar te explicar rapidamente um pouco do contexto da carta. O que acontece? Hebreus é uma carta que foi escrita ali um pouco antes do ano 70 depois de Cristo, né? Ou seja, é uma época que o templo ainda não foi destruído. E o templo, por não ter sido destruído, vocês já imaginam, o templo é uma referência para os judeus, é o lugar de entrega de sacrifícios, o lugar ali do serviço sacerdotal. Então as pessoas que procuravam se aproximar de Deus procuravam fazer isso através do templo, não é? Só que Cristo já veio, semeou a semente do Evangelho, o Evangelho está sendo pregado, as pessoas estão se convertendo, e muitos judeus, que antes se aproximavam de Deus pelo templo, começaram agora a se aproximar de Deus através de Jesus. Só que veja bem, o ensinamento cristão, ele era completamente rechaçado entre os judaizantes, de modo que quem agora era cristão, dentre os hebreus, começava a sofrer algumas repreensões dentro da sua própria casa, entre os judeus. Por quê? Porque o ensino cristão, ele é confrontador àqueles ensinos rabínicos mais tradicionais. Então, veja bem, entre os seus próprios parentes, entre os das suas próprias casas, os cristãos hebreus estavam começando a sofrer algum tipo de repreensão, de insultos. Não somente isso, mas até mesmo os hebreus que viviam entre os gentios, esses cristãos começavam a receber insultos, eles tinham os seus bens saqueados, né? ou até mesmo assim, tomados pelo Estado, outros eram até mortos, entende? Eles tinham uma outra cabeça, eles não viviam segundo o pensamento cristão, eles viviam segundo os seus pensamentos filosóficos, alguns eram epicureus, estoicos, e também o ensino de Cristo, ele confronta demais o pensamento filosófico da época. Então, dentro de casa, confrontados, fora de casa, confrontados, de modo que todas essas lutas estavam empurrando novamente esses cristãos hebreus de volta à sua antiga religião, o judaísmo. Gente, aqui o contexto é de tremenda oposição. E eu já quero aplicar imediatamente com vocês o seguinte: se você está vivendo, já viveu muitas oposições na sua vida, um período de lutas assim muito grande, a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita para fortalecer a sua fé, para que você não volte atrás, para que você não retroceda. Se tem uma coisa que no mundo não tem escassez, meu irmão, é escassez de luta. Você ou está passando, ou já passou, ou vai passar. Isso é com todo mundo. Mas nós cremos na excelência de um Deus que fortalece a nossa fé mesmo nos momentos da tribulação. Glória a Deus pelas bênçãos e pela fé que Ele fortalece em nós. Bom, o instrumento de Deus aqui, para realizar toda essa obra, foi o autor da carta aos Hebreus, né, para fortalecer a fé desses irmãos. E ele é uma pessoa de quem a gente sabe muito pouca coisa, tá? Os pais da igreja, por certo momento, creram que fosse o apóstolo Paulo, né? Alguns chegam a dizer que, por conta de crerem que o apóstolo Paulo era o autor da carta, a carta aos Hebreus foi adicionada ao cânon. Só que tempos mais tarde, admitiu-se que tem muito pouca evidência que faria do apóstolo Paulo o autor dessa carta também. Mas é alguém que entende muito do grego e alguém que com certeza tem alguma origem dentro da cultura hebraica, porque ele sabe muito do que se passa. Então, a gente tem alguém que é um servo fervoroso do Senhor Jesus, não se sabe, provavelmente um apóstolo, mas alguém que conhece todo o mecanismo e redigiu esse texto de uma maneira que os hebreus podem entender perfeitamente bem. Inclusive, embora a gente chame esse texto de uma carta, eu acredito que é algo muito mais profundo, porque todos nós que conhecemos uma carta, quando a gente vê aqui a carta aos Hebreus, a gente vê que ultrapassa a mera transmissão de informação. Não tem informações meramente sendo passadas, sendo jogadas, sendo ditas. Não é um jornal que eles estão lendo. Aqui tem uma pregação acontecendo. Autores como Craig Kinner, por exemplo, ele chega a comentar que essa carta ela mais se parece um midrash rabínico. É como se fosse um rabino pregando a sua audiência, aos seus ouvintes, só que através de uma carta. Então isso aqui é mais do que uma carta, é um tratado teológico. Mais do que um tratado teológico, é um tratado cristológico.
Porque, veja bem, tem uma tese sendo muito bem fundamentada nessa carta. E que tese é essa? De que, veja bem, para os cristãos, né, para os hebreus que estão querendo abandonar a fé em Jesus e retroceder para os ritos antigos, para os rituais, para os sacrifícios, para o calendário religioso, para a dieta religiosa, para o autor da carta aos hebreus, isso é o mesmo que retroceder. Isso é o mesmo que voltar atrás, desistir de algo melhor e voltar atrás, é regredir. E a tese está fundamentada no seguinte: Cristo, ele é Deus, logo ele é superior a todas as coisas, é superior à tradição e é superior a todo o judaísmo. E ele começa a trabalhar isso a partir do capítulo 1 de Hebreus, quando ele vai dizer, por exemplo, que Cristo é maior do que os anjos, não é? Cristo, ele é a constatação exata do ser de Deus, portanto, ele é maior do que os anjos. Entre os hebreus, eles acreditavam que os anjos haviam participado da criação, que os anjos eram mediadores da lei, por exemplo, não é? Eles superestimavam os anjos. Mas veja bem, Cristo, além de não ser anjo, o autor dos Hebreus acrescenta que ele é o Filho, e aquele que o gerou manda que os anjos o adorem. Então Cristo, ele é adorado pelos anjos, portanto ele é maior do que os anjos. Mas Cristo não é só maior do que os anjos, mas ele também é superior a Moisés. Porque embora Moisés seja uma figura relevante entre os judeus, entre os hebreus, né, na metáfora está dizendo que Moisés, ele é um servo da casa, enquanto Cristo, ele é o construtor e o dono da casa. Então Cristo também é superior a Moisés, mesmo sendo Moisés esse personagem que recebeu a lei de Deus, não é? Que foi ali uma espécie de legislador, mas ele é um servo da casa, e Cristo é maior do que Moisés, ele é maior do que a casa, porque ele é o construtor e o dono da casa. Mas Cristo também é superior a Josué, porque veja bem, Moisés, antes de morrer, ele passa o bastão da liderança do povo para Josué. E Josué conduz o povo à terra prometida. Mas enquanto Josué leva o povo a uma terra prometida e um descanso terreno, Cristo, meus irmãos, é quem nos leva a um descanso eterno, a um descanso celestial. Então Cristo também é maior do que Josué, está lá no capítulo 4. No capítulo 5, Cristo, ele é maior que os sacerdotes. E veja bem, desde Arão, homens foram separados, foram escolhidos como mediadores entre Deus e os homens, no sentido de receberem as ofertas dos homens, de apresentarem a Deus ali aqueles sacrifícios para expiação de pecados. Só que todos esses homens, eles eram de linhagem humana, obviamente, eles eram da tribo de Levi, descendentes de Arão. Cristo, ele não é só sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, não escolhido através de uma linhagem humana, mas vindo diretamente de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que é rei de paz, é rei de justiça, não é? Lembra de Melquisedeque, lá em Gênesis? Abraão entregou o seu dízimo a Melquisedeque. Ou seja, antes de existir nação de Israel, antes de existir Arão, antes de existir tribo de Levi, o pai da nação, que é Abraão, ele prestou culto, ou seja, ele entregou ali as suas ofertas, ele entregou o seu sacrifício através de um sacerdote chamado Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque está fora dessa tradição judaica sacerdotal. Assim como Cristo também, ele é muito superior a toda essa cultura judaica. Cristo é além, Cristo é um sumo sacerdote segundo uma ordem superior à ordem de Melquisedeque. Agora veja, meus irmãos, como que isso é profundo, como que isso é maravilhoso, como é que ele está, o tamanho da riqueza dos ensinos, de tudo que está sendo ministrado àqueles irmãos. Cristo é o fundamento de todas as coisas, tudo está abaixo de Cristo e está sendo exposto desde o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 10. É a tese que está sendo fundamentada, é uma tese cristológica. Só que agora, meus irmãos, vem o pavor de todo mestre, o pavor de todo professor, que é pensar, ou mesmo ter alguma evidência, de que tudo aquele que está expondo, que toda aquela riqueza pode se perder em ouvidos desatentos, em pessoas que não se importam, que não querem ouvir, pessoas que talvez não estejam dando uma mínima e podem colocar todo aquele conhecimento a se perder. É exatamente nesse momento que a gente chega no versículo 11,
o versículo que encabeça esse trecho da palavra que nós faremos exposição. Existe uma audiência que está lendo e, segundo o autor, pode ser que eles não estejam percebendo a grandeza daquilo que está sendo ministrado a eles. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele vai fazer uma constatação a partir desse momento, junto com um alerta de alguns perigos. E que constatação é essa que está sendo feita? É uma constatação de uma tremenda imaturidade espiritual desses irmãos. Esses crentes são crentes imaturos. São crentes que não querem crescer, são crentes meninos. E ele vai usar de algumas evidências e expô-las para a gente aqui nesse trecho. E a primeira delas é o seguinte: olha, vocês são lentos em ouvir. O autor até admite aqui no início, sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar. Mas, irmãos, não é difícil de explicar por falta de habilidade do autor. É difícil de explicar porque falta disposição nesses crentes em ouvir. Se por um lado existe a falta de disposição em ouvir, em outros existem pessoas que têm dificuldade de entender mesmo. Porque talvez os seus ouvidos estejam com muito ruído das coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, vai dizer que o Deus dessa era cegou o entendimento de alguns. São pessoas que não conseguem entender, não conseguem perceber, não conseguem discernir da palavra de Deus, que custa entender as coisas que são essenciais. Pessoas lentas, que não acompanham, que custam ouvir, ou pessoas que querem tudo mastigado. Pessoas que querem tudo assim preparado, que não tem aquela disposição em aprender. E aprender, meus irmãos, dá trabalho. Você ser aluno, você ser discípulo, requer uma certa paciência, requer uma certa disciplina. E o que o autor da carta aos Hebreus está falando é que esse povo não gosta de aprender, eles são lentos em ouvir. Eu me lembro de uma vez que o Albert Einstein, famoso físico, né? Ele estava numa conferência explicando a teoria da relatividade. E todos o aplaudiram e de repente teve uma senhora que falou: professor, por favor, explica para mim mais um pouco, eu não consegui entender, simplifica para mim. E ele simplificou um pouco mais e ela disse: olha, eu não consigo entender. Então ele simplificou um pouco mais e ela disse: eu não consigo entender. E ele simplificou e depois de tantas tentativas, depois de tanta simplificação, ela falou: ah, então agora eu consegui entender. Só que ele falou para ela, muito cansado e chateado, falou: olha, depois de tanta simplificação minha, eu nem sei se o que eu te expliquei é a teoria da relatividade. As pessoas, meus irmãos, não têm disposição em aprender o novo, em aprender o difícil. São lentos em aprender, são lentos em ouvir. Tanto é que aí a gente já passa para a segunda constatação, que eles já deveriam ser mestres pelo tempo que eles têm de crentes, não é? Mesmo que eles já tenham tempo de convertido, eles ainda não saíram do lugar. Deveriam ser mestres e não são. Esse tipo de pessoa que está causando muito prejuízo nas igrejas, meus irmãos. Sabe por quê? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, lá no capítulo 15, que é a obrigação daqueles crentes mais maduros, né, em cuidar daqueles que têm a fé mais fraca, ou seja, os novos convertidos. Agora sim, em nossas igrejas a gente começa a proliferar uma quantidade de pessoas que têm tempo de igreja, mas não tem maturidade, não tem uma fé sadia. Significa que a gente está colocando a perder o nosso próprio trabalho cristão, o nosso próprio trabalho enquanto igreja. Pessoas que deveriam ser mestres, mas não são. Você conhece alguém que é crente há muito tempo, mas se enrola nos assuntos básicos da Bíblia? A pessoa ainda não sabe o que é fé. A pessoa não sabe nem porque Cristo teve que morrer na cruz. Alguns pensam assim, mas Deus é tão poderoso, por que teve que sacrificar o seu filho? Por que não pôde salvar o homem de outro jeito? Por que Cristo teve que morrer na cruz? Né? As pessoas não sabem explicar as bases, as razões da fé. Já deveriam ser mestres e não são. Né? Isso mostra uma imaturidade extrema. Não somente isso, mas o autor da carta ele vai continuar dizendo que essas pessoas, né,
necessitam de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é inexperiente. Né? Está aí no versículo 13, né, do capítulo 5. Os hebreus são pequenos, são meninos, eles não querem crescer, querem permanecer inexperientes e imaturos. O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta dele, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, ele vai usar essa mesma metáfora do leite, mas veja bem o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês recebem leite e não alimento sólido porque vocês são carnais. Ainda vivem segundo os padrões da carne. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Inexperiente e que precisa de leite não é um novo convertido. Não é um novo na fé, que acabou de nascer de novo. O inexperiente aqui é as pessoas que têm apego à velha vida, que têm apego ao velho homem. São pessoas que precisam de leite, sabe por quê? Porque, veja bem, aqui é como se eu estivesse colocando para vocês uma pessoa que vive aquela síndrome de paladar infantil. Não é a pessoa que toma o leite porque gosta, é a pessoa que toma o leite porque o seu paladar só consegue perceber aquele tipo de alimento. Por crianças, meus irmãos, o que a gente entende? Paladar infantil são pessoas que querem ter o paladar infantil e crianças gostam de comer o quê? Bobagens. Gostam de comer aquilo que não te dá todos os nutrientes necessários para um bom crescimento. Não é? Aí, veja bem o que está acontecendo com esse povo. Eles recusam um alimento que faz crescer. O pastor Renato Vaz, ele vai chamar isso de cristianismo ao gosto do freguês. São pessoas que escolhem o seu cardápio, acham que a igreja é self-service. Você sabe que na igreja tem aqueles cultos que são menos frequentados. Culto de oração é menos frequentado, culto de ensino menos frequentado, escola bíblica menos frequentada. As pessoas querem o show da fé, querem se alimentar daquilo que não faz crescer. Pessoas inexperientes com paladar infantil ainda. Essas pessoas estão sendo denunciadas pelo autor da carta aos Hebreus. Mas, no último versículo 14, ele ainda vai dizer que alimento sólido é para adultos. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18, vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. Mas é como se o autor aos Hebreus estivesse encontrando aqui um grupo que está vivendo uma síndrome de Peter Pan. Eles não querem crescer. Eles fazem questão de continuar pequenos. Eles se opõem a uma novidade proposta pelo reino de Deus. São pessoas que talvez querem usufruir dos benefícios da vida adulta, sem contudo assumirem as responsabilidades. É por isso que sucumbem às lutas. Acham que ser cristão é sinônimo de bem-estar, de alegria, de prosperidade. E não é. É sinônimo de luta para eles naquele tempo, assim como é para nós hoje. Quantos de nós já fomos afrontados, insultados pela nossa fé, pelo aquilo que professamos? Mas eles querem viver o benefício, querem o bônus sem viver o ônus dessa nova realidade cristã, sem viver as responsabilidades. É como aquele menino que cresce, que ele tem a barba de homem, estatura de homem, se veste como um homem, tem um carro como um homem, tem dinheiro como um homem, mas ele não assume a sua palavra como um homem deve assumir, não respeita a sua esposa, não cria bem os seus filhos, quer ser um casado com vida de adolescente, homens, mulheres, tantas pessoas querem viver uma adolescência, uma infantilidade mesmo com idade de adultos. Espiritualmente falando, é isso que está sendo denunciado na carta aos Hebreus. Só que, meus irmãos, depois dessa constatação de tanta imaturidade, depois desse grito de despertamento para o crescimento desses irmãos, o que o autor aos Hebreus começa a fazer a partir do capítulo 6 é alertá-los sobre 3 perigos eminentes que estão diante da vida dessas pessoas que vivem em um estado de imaturidade. Olha, vocês são imaturos, não querem crescer, não querem aprender, são lentos em ouvir, não são mestres ainda apesar do tempo. 3 coisas pode derrubar a vida de vocês. A primeira delas está aí do versículo 1 ao 3 do capítulo 6, que é um alerta contra uma vida de mesmice. Porque olha só o que o autor vai dizer. Assim,
deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento. Prossigamos, meu. Vamos em frente. Sabe? Vamos sair do elementar, vamos sair do básico e vamos partir para o novo. Porque tem gente que ainda não conseguiu sair do lugar. Tem gente que coloca o processo de aperfeiçoamento de Deus à prova ou a perder simplesmente porque não quer sair de uma vida de mesmice. E Deus tem nos chamado, meus irmãos, a viver em novidade de vida, mudança constante, um passo de cada vez, um degrau por dia, mas precisa ter uma evolução sempre. É sair da mesmice, é sair do marasmo, do estado de inércia total. Quantos crentes a gente não conhece que estão do mesmo jeito até hoje, que aceitaram Jesus há 10, 15, 20, 30 anos atrás e não tem evolução absolutamente nenhuma. A fé deles ainda é a mesma, ainda é fraca, é uma fé de menino, é uma fé de criança, uma fé sem experiência, uma fé que não é contundente, porque eles ainda vivem numa vida de mesmice. E tem pessoas que estão inaptas a receber o novo de Deus. Inclusive nas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, está dizendo que Deus, ele não deita o vinho novo em odres que são velhos, porque o odre velho não suporta. O novo de Deus, a novidade de Deus, o benefício, a evolução, aquilo que Deus tem para derramar sobre nós, meus irmãos, virá a partir do momento que a gente passar por esse processo de transformação e deixarmos de ser recipientes velhos, quebrados, rachados, para sermos pessoas que têm a capacidade de receber o novo de Deus sem que isso seja desperdiçado. Deus não é bobo. Deus não é um Deus de desperdício. Deus, ele nos faz de novo. É melhor ele nos quebrar, nos refazer, do que ele derramar sobre nós algo preciosíssimo e que isso se perca no meio do caminho. Sai da mesmice, meu irmão. Seja um odre novo nas mãos do Senhor. Mas não somente o perigo da mesmice, mas o segundo perigo que é assinalado pelo autor da carta aos Hebreus é o perigo da apostasia. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta que talvez esse, na opinião dele, seja o texto de mais difícil interpretação de todo o Novo Testamento. Ainda tem muito debate acerca da possibilidade ou não da perda da salvação. Contudo, a maioria dos comentaristas, grandes teólogos, pastores e pregadores concordam que a Bíblia ela não pode se contradizer. E eu creio dessa forma também. A doutrina da perseverança dos santos não está sendo confrontada nesse texto. Mas o que tudo indica é que esse texto é um texto destinado àqueles que são crentes nominais. Crentes que talvez tenham se convertido intelectualmente, moralmente. São pessoas frequentadoras de igrejas, participantes da igreja militante, mas nunca foram da igreja triunfante, da igreja vitoriosa, a verdadeira noiva de Cristo. Crentes que, segundo o que eu percebo no contexto de Hebreus, são crentes meninos. Crentes que estão fadados ao fracasso da apostasia, porque não cresceram, de repente estão aqui destinados a perder a fé completamente em algum momento. Porque são pessoas que participaram, da boa palavra de Deus, dos poderes do mundo vindouro, que receberam bênçãos, que de alguma forma foram impactados por tudo que acontece em nosso meio e mesmo assim podem cair, mesmo assim podem vir colocar tudo a perder. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9, chega a dizer que muitos daqueles que saíram de nós não eram dos nossos. Nunca se converteram genuinamente. Irmão, se você fizer um exercício, talvez você se lembre que alguns anos atrás, algum crente, pessoa boa, honesta, congregou com você, esteve do seu lado, mas hoje não está mais, caiu e nunca mais voltou, não conseguiu se recuperar ainda. Não teve experiências frutíferas, não teve um crescimento. Isso levou a fracassar, a abandonar a fé em Jesus. Quantos de nossos filhos
hoje estão nas drogas e antes estavam aqui no departamento infantil da igreja. Quantos cantaram no louvor, quantos tocaram, e agora simplesmente estão fora no mundo, fazendo a vontade de Satanás, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo porque estiveram entre nós e não tiveram experiências genuínas de conversão. A apostasia é o destino para aquelas pessoas que são imaturas espiritualmente. Mas não somente isso, você vive a possibilidade de cair na mesmice, na apostasia, como você também pode viver uma vida de frutos malditos. No versículo 7 e 8, está dizendo que, pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, produz planta útil. Para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. Tem uma metáfora acontecendo aqui, onde a nossa vida é a terra. A chuva, ela representa a graça de Deus, a chuva que cai igualmente sobre todos. Só que tem terra que frutifica coisas boas, frutifica aquilo que alimenta, aquilo que abençoa. Mas existe terra que, pelo contrário, ela produz espinhos e ervas daninhas, ela produz morte, ela produz veneno, ela produz espinhos, ela produz coisas desagradáveis. Aí a pergunta que se coloca é se a chuva é a mesma, por que existem dois tipos de frutos? É porque a terra que produz o bom fruto, meus irmãos, é a terra que ela está disposta a ser arada, tratada, trabalhada por Deus. Em contrapartida, existe a terra que ela se mantém fechada para o tratamento. A chuva é a mesma, mas existem dois tipos de solo. E que tipo de solo você é, meu irmão? Que tipo de solo nós somos? O que nós temos produzido? Porque, veja bem, já seria um pecado muito grande não produzir nada. Porque a inoperância, ela é pecado, e a inoperância é denunciada pelas Sagradas Escrituras. Você vê ali em Mateus, no capítulo 25, se eu não me engano, naquela parábola dos talentos, não é? O servo mau e preguiçoso, aquele servo que recebeu somente um talento e enterrou. Quando o Senhor volta, além de dizer as palavras, ele diz: não sabe você que eu colho onde eu não semeei? Até o pouco que você tem lhe será tirado. E ele foi jogado para a condenação. Assim como é jogado para a condenação a terra que produz mau fruto. Só que, veja bem, esse texto não está falando de inoperância, está dizendo daqueles que produzem frutos malignos, frutos malditos. Gente, tem pessoas que estão no nosso meio, congregam junto com a gente, mas mesmo assim, diante da revelação de quem Deus é, são pessoas tóxicas, são pessoas que veem defeitos em tudo, são pessoas que produzem frutos malditos, que semeiam fofoca, que semeiam discórdia. Esse é o resultado dos crentes imaturos, lá do final do capítulo 5, que eles são lentos em ouvir, não são mestres, amam leite porque tem saudade, né, do velho homem. São crentes carnais, que não suportam receber o novo de Deus. É por isso que Deus opera milagres e essa pessoa não é abençoada. Deus opera milagres e maravilhas, a palavra de Deus é semeada e essa pessoa não é curada. Porque é uma pessoa que não se deixou ser tratada, ele é um solo inútil e que produz muita maldição. Veja o que é denunciado. Meus irmãos, aqui tem uma exortação muito forte. Exortação a partir do capítulo 5:11 até o capítulo 6, do versículo 8. Tudo que a gente vai enxergar aqui são exortações e mais exortações. Pesado, né? A carta aos Hebreus não é só uma carta difícil, mas é uma carta muito pesada, mas isso tudo tem um motivo. Aqui não tem uma exortação gratuita, não tem uma bronca gratuita, não. Essa bronca é uma bronca dada com muito amor. O coração desse autor, desse pastor, me permitam chamar assim, ele está todo colocado aqui na ponta dessa pena,
Tem um pastorzão derramando o amor dele aqui em cada uma dessas letras que está sendo descrita. Porque olha só que coisa linda, meus irmãos, porque a partir do versículo 9 ele muda o tom com a igreja. Porque, olha só, diante de irmãos com um perfil de imaturidade muito grande, com probabilidade alta de retroceder na fé, após essa palavra de muita exortação, né? O que ele fala é o seguinte, olha, eu confio em vocês, versículo 9, porque ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores relativas à salvação. Eu confio em vocês. Eu sei que eu fui muito duro, mas essa dureza aqui toda foi necessária. Eu preciso mostrar para vocês o perigo de vocês viverem uma vida de imaturidade. Eu sei que as lutas tentam jogar vocês novamente para a antiga vida de vocês, mas eu preciso mostrar ao que vocês estarão submetidos se vocês retrocederem. Mas eu confio em vocês. Meus irmãos, da mesma forma, Deus confia na gente, porque não tem um pecador que ele não consiga regenerar. Não existe uma alma nesse mundo tão podre, tão perversa, tão imatura e tão pecadora que Deus ele não possa transformar numa coisa gloriosa para o reino dele, para que o nome dele seja glorificado. Quantas pessoas estavam em uma vida perdida e de repente estão aqui novamente, é porque Deus ele continua sendo um Deus de transformação, que faz o indivíduo nascer de novo, que nos gera novamente segundo a água e segundo o Espírito, e ele transforma. E esse pastor está dizendo o seguinte, olha, mesmo que vocês sejam imaturos, vocês são uma obra em andamento. Mesmo que vocês não percebam, Deus já tem atuado na vida de vocês de uma maneira maravilhosa. Tanto é que, veja bem, versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. Ou seja, mesmo sendo crentes que estão em processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, o que o autor está dizendo é o seguinte, olha, Deus ele não se esqueceu de vocês, porque vocês têm demonstrado amor a Deus e amor ao próximo, que é a mecânica perfeita do reino de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao mesmo tempo que eu amo a Deus, eu me dirijo aos meus irmãos em amor. É amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus que eu não vejo é muito relevante, mas não adiantaria eu dizer que amo a Deus sem amar o meu irmão que está do meu lado. Um pastor que eu gosto muito de ouvir, certa vez disse, é impossível chamar Deus de Pai sem entender que o semelhante que está ao meu redor é o meu irmão. Não faz sentido. Deus é Pai, mas não é só meu Pai, Ele é Pai de todos. É por isso que o pão é nosso. Né? É por isso que o Pai é nosso. É por isso que a graça de Deus é nos dada. Aleluia. Então, Deus ele tem visto que apesar de todas as possibilidades, né, apesar de todos os perigos, esses irmãos aqui são uma obra em andamento. Esses irmãos são pessoas que Deus está aperfeiçoando. Mas talvez você se pergunte assim, mas Rodrigo, por que assim uma palavra tão dura, né, para depois amansar tanto e adoçar tanto desse jeito? Eu me lembro do Salmo 141, escrito por Davi, quando no versículo 5 ele diz, fira-me o justo, e isso será sinal de amor. Fira-me o justo. Sabe o que Davi estava admitindo, meus irmãos, ao escrever esse salmo? Que uma das vitórias que a gente precisa é de uma vitória contra o orgulho. Então, por mais que nós sejamos crentes, vivendo ali o aperfeiçoamento de Deus, tem horas que Deus ele precisa nos dar uma sacudida, uma confrontada, porque Ele nos ama. Porque mesmo dentro daquela coisa boa que a gente faz para Deus, a gente pode se tornar arrogante, vaidoso. E Deus ele precisa nos mostrar que nós não somos tão bons assim. Que se a gente pecar, a gente cai. Que se a gente não amadurecer, a gente cai na mesmice. Que a gente leva uma vida infrutífera. Deus precisa sacudir a gente, mas fira-me o justo. E isso será um sinal de amor, porque Deus nos ama. E Ele sempre vai usar os seus servos, pastores, pregadores, os nossos irmãos, familiares, nossos amigos,
para nos confrontar, mas isso é para o nosso bem. Depois de uma palavra tão dura, uma exortação tão grande, depois de um voto de confiança, do versículo 9 ao 10, o autor começa a incentivá-los à perseverança, uma vida de perseverança. E por que isso, irmãos? Que perseverança é uma evidência de maturidade dos verdadeiros crentes. Não persevera o crente que não cresceu. Não persevera o crente que não amadureceu. Pelo contrário, o crente imaturo, ele desiste, ele desaba, ele sucumbe. O crente imaturo, ele é imaturo porque não foi testado. Ele não se submete às provas de Deus. Ele não entende que a prova de Deus não é para a nossa derrota. A prova de Deus é para o nosso aperfeiçoamento. Deus, ele permite a provação para que nós sejamos testados e o amor dele se manifeste ainda de forma mais forte nas nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever lá em Filipenses: alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. E a carta da alegria, que é a carta aos Filipenses, foi escrita quando ele estava preso. Então é um carcereiro dizendo: irmãos, alegrai-vos. Não é? Alegrai-vos em Deus. Porque nós estamos sendo provados, assim como o fogo ele refina o ouro, nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus pelo fogo. O fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo aquece, e todo esse processo é da permissão de Deus nas nossas vidas para o nosso amadurecimento. Portanto, o que Deus ele precisa perceber nas nossas vidas é que através do amadurecimento, através do nosso crescimento, estão visíveis em nós o fruto da perseverança. E falar de perseverança, meus irmãos, é a mesma coisa que falar de fé. Porque são assuntos coligados, são assuntos irmãos, estão ali diretamente relacionados. Mas o que é fé? Tem muita gente que dá uma viajada boa, né? Na hora de definir o que é fé. A fé é uma palavra pequena, mas com um significado muito extenso. Porque o que é fé, por definição? Fé é o firme fundamento, Hebreus 11, fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Tá, fé é fundamento, mas e aí? O que dá base à fé? Qual é o sustentáculo da nossa fé? Essa que é a questão. A fé, meus irmãos, ela tem muito pouco a ver com a maneira com que nós a expressamos. Vocês já ouviram aquelas pessoas que dizem assim: mas fulano tem uma fé muito bonita, fulano é muito devoto, fulano é muito fervoroso. Mas, gente, a fé ela não tem poder em si mesma. A fé não tem virtude em si mesma. Eu posso ter uma fé bonita, professar uma fé fervorosa. O problema é que se eu depositar essa fé no lugar errado, ela é inócua, ela não faz sentido. Quantas pessoas andaram depositando fé em políticos? E esses políticos decepcionaram. Você votou achando que essa pessoa ia resolver os problemas da sua cidade, do seu estado, da sua nação. E você teve uma tremenda decepção. Significa que não basta crer fervorosamente se o alvo da sua fé não vale nada, se o alvo da sua fé é capaz de te decepcionar. Agora, meus irmãos, a questão é que a gente precisa depositar nossa fé naquele que é único, que nunca vai voltar atrás em suas promessas. Cristo deve ser irrestritamente o alvo da nossa fé. Não basta ter fé, não basta perseverar, mas a gente precisa saber quem é o alvo da nossa fé. Se é Jesus, meu irmão, pode ter certeza que a sua fé estará firme nele. Então, quando o autor começa a falar a respeito de fé e a respeito de perseverança, ele vai dar uma dica aqui para os seus leitores, né? A partir do versículo 11, ele vai dizer: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes e sejais imitadores dos que herdaram a promessa por meio da fé e da paciência. Primeiro, você tem que ter fé para você não se tornar indiferente à promessa.
Tem pessoas que acreditam que Deus falhou nas suas promessas porque o tempo passou muito. E, Deus não vai mais fazer o que prometeu porque o tempo já passou demais. Não, Deus não vai fazer, Deus ele se esqueceu, as circunstâncias estão desfavoráveis, Deus esqueceu de mim e Deus ele não vai realizar mais. Que isso, meu irmão? Acorda! E aqui, a partir do versículo 13 em diante, o que o autor está dizendo é o seguinte: você precisa ter fé, e você precisa ter fé em Deus. Mas como que agora eu vou te provar que Deus é confiável? E as evidências estão dos versículos 13 ao versículo 20. Existe uma divisão aqui linda, com 3 provas de que vale a pena depositar sua fé, sua esperança em Jesus. Vale a pena perseverar em Deus. Sabe por quê? Em primeiro lugar, imitem a fé daqueles que herdaram a promessa, sejam imitadores daqueles que herdaram a promessa por meio da fé e da paciência. E ele vai dar um exemplo, uma prova histórica, que é a prova de Abraão. Irmãos, você conhece a história de Abraão? Abraão era um caso impossível. Impossível era o caso de Abraão. É um homem velho, um homem idoso. Aliás, um casal de idosos, que ainda por cima tem uma mulher estéril. E o que Deus faz? Sai da sua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar e vou te fazer uma grande nação. É um homem idoso, sem terra, que com uma mulher estéril, que está peregrinando nesse mundo para encontrar um lugar que o Senhor ainda vai te mostrar com uma família que ele ainda não tem. Gente, isso é coisa de doido, mas ele creu. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque Abraão, meus irmãos, ele não creu na promessa de Deus, mas ele é o pai da fé porque ele tinha muita intimidade com o Deus da promessa, que é muito diferente. Ele sabe quem está prometendo, a fé dele está toda depositada em Deus. Essa é a diferença, ele conhece o Deus e sabe que o Deus que o prometeu não mente. Aí, segue o texto, olha só. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, versículo 13, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo, te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Irmãos, aqui, esse texto aqui é tão maravilhoso, porque olha só, esse texto está fazendo uma citação de Gênesis 22, onde Deus ele jura por seu próprio nome que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu a Abraão. Primeiro que tem uma coisa aqui aparentemente estranha, que é Deus jurar em seu próprio nome. Por que Deus tem que jurar? Deus ele já prometeu, Deus ele não mente, ele tem que jurar por quê? Você já leu Gênesis no capítulo 22? Veja bem, Deus ele faz uma promessa, Gênesis 12. Essa promessa ela é confirmada ao longo das Escrituras. Quando chega em Gênesis 22, Isaac já nasceu, o filho da promessa está lá. Deus ele começou a cumprir o plano na vida de Abraão. Uma nação vai existir, só que de repente Deus ele pede Isaac como oferta. Gente, olha que coisa doida. Deus ele faz uma promessa, Deus ele cumpre a promessa. Quando ele pede Isaac, o que poderia entrar na cabeça de Abraão? Deus desistiu da promessa, Deus ele está voltando atrás. Poderia, mas Abraão não fez isso. Mesmo tendo todos os motivos para crer que Deus ele não cumpriria a sua promessa, sabe o que ele fez? Falou: é o meu filho que Deus quer, então meu filho ele vai ter. E preparou todo o altar de sacrifício. Quando Abraão foi entregar Isaac, quando ele foi entregar seu filho como sacrifício a Deus, Deus então ele deu ali uma providência, um cordeiro apareceu. E ali naquele monte, o cordeiro morreu e o filho foi poupado. A partir daquele momento, em Gênesis capítulo 22, versículos 16, diz o seguinte: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isso e não me negaste teu único filho? Gente, aqui é o seguinte, é Deus falando assim para Abraão: Abraão, mesmo quando eu te pedi algo que poderia te incentivar a não crer mais em mim, você continuou crendo. Por causa disso, eu que já tinha dado uma promessa, hoje, além da promessa, eu juro por mim mesmo que eu vou me manter firme naquilo que eu te prometi.
Irmãos, que coisa maravilhosa. O Deus que prometeu, e a Bíblia diz que Deus, ele não mente, que ele não retrocede, que ele não volta atrás, mesmo quando a circunstância foi completamente desfavorável, mesmo quando o próprio Deus, ele pediu algo que poderia desincentivar a perseverança de Abraão. Sabe o que Abraão fez? Continuou crendo, e por continuar crendo, o mesmo Deus que fez a promessa jurou que ele cumpriria a sua promessa. E está aí Israel hoje, essa nação rica e abençoada até hoje, que continuou existindo mesmo durante 2000 anos sem ter pátria. Isso é mão de Deus, porque Deus cumpre a promessa mesmo quando as circunstâncias são adversas. E além dessa prova histórica, ele dá uma prova universal, que essa prova universal basicamente consiste em dizer que Deus tem duas coisas que não o fazem retroceder. Uma delas é a promessa e outra é o juramento, porque os homens, quando juram por alguém maior, alguém que confirme. É semelhante a nós, quando temos que provar que, por exemplo, eu sou eu mesmo. Quando eu tenho que provar que uma assinatura é minha, tendo que ter um cartório que testifica que eu sou eu mesmo. Uma instituição tem que comprovar aquilo que eu estou dizendo, porque pode ser que tenham outras instituições que não creiam simplesmente na minha palavra, mas creiam no testemunho que dão a meu respeito de que eu sou eu mesmo. Deus não tem por quem jurar, e por isso ele jurou por si mesmo. Mas por que Deus ele vai jurar por si mesmo? Por uma questão de, de ratificação moral? Muito pelo contrário, meus irmãos. Está aqui escrito no versículo 17. Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seus propósitos, interveio com o juramento. Ou seja, Deus ele jurou para nos dar ainda mais segurança de que vale a pena perseverar, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio das coisas imutáveis, a saber, o juramento e a promessa. O fato de que Deus não mente. Meus irmãos, Números, no capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo dito ele, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Tiago 1,17, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Meu irmão, o Deus que te prometeu, o Deus que vai cumprir, o Deus que te chamou, é o Deus que vai te conduzir no seu chamado, no propósito, na realização de todas as coisas. Vale a pena perseverar em Deus, meu irmão. Não seja um crente infantil, não seja um crente imaturo, não culpe a Deus por causa das circunstâncias. As circunstâncias são para o seu bem. Cabe a você, que é um crente maduro, continuar perseverando no Senhor. O grito está sendo dado, o grito pelo crescimento já foi dado, agora tem um grito por perseverança, está dizendo, continua, exerça a fé. A sua fé está depositada no Senhor, e esse Deus não mente, foi o mesmo que prometeu a Abraão e cumpriu. É o mesmo que jurou pelo seu próprio nome. E para concluir, meus irmãos, a terceira prova é a prova conclusiva, que ele vai dizer que essa esperança, versículo 19, é a âncora da nossa alma. Essa metáfora linda aqui que está dizendo de maneira muito clara que se nós somos um barco, a nossa esperança é que nos mantém presos ao nosso porto seguro, que é o Senhor. As ondas vêm, a maré vem, nos balança de um lado para o outro, vem as ondas, mas a gente se mantém firme no nosso porto seguro. Só que, além de saber que tem uma âncora ali, significa que alguém precisou ir amarrar as cordas. E dentro dessa metáfora aqui, essa pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo, que está dizendo que ele vai dizer que o nosso porto seguro, versículos 19 e 20, é num lugar interior além do véu, ou seja, o nosso porto seguro é o santo dos santos, o lugar santíssimo, o lugar da presença, da habitação de Deus, é lá onde nós estamos ancorados. Mas quem entrou primeiro com as cordas para poder nos ancorar naquele local? Jesus Cristo, onde entrou por nós, versículo 20, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É como se estivéssemos num barco. A âncora é a nossa esperança. Jesus é quem desce do barco e leva a âncora para poder ser amarrada nesse porto seguro.
Irmãos, Cristo é quem tem operado a nossa esperança. Em Cristo nós podemos perseverar, em Deus podemos depositar a nossa fé. Confie no Senhor, meu irmão. Mas lembre-se que confiança é um sinal da sua maturidade cristã. Você agora não tem o direito de retroceder uma vez que você já deu passos em amadurecimento. Você não pode cair na mesmice, não pode cair em apostasia. Você precisa frutificar positivamente, que seja gerado através de você frutos que promovam o reino de Deus. Tenha esse orgulho ferido todos os dias, meu irmão, sabendo que isso não é para a sua humilhação, isso é para o seu amadurecimento, para que Deus te edifique cada vez mais. E eu tenho certeza que assim você vai caminhar de fé em fé, de glória em glória. E eu tenho certeza que o Senhor, que Ele não muda as promessas, que Ele não retrocede, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. E a nossa principal promessa é uma vida vindoura ao lado dEle, né? Naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo virá, nos levará consigo mesmo e com Ele habitaremos eternamente. É nessa esperança que o nosso coração está firme. E eu peço ao Senhor que abençoe a vida de todos vocês. Agradeço a paciência por terem me ouvido e que Deus assim os abençoe no nome de Jesus. Amém. Depois de ouvirmos essa palavra poderosa sobre crescimento e perseverança, só nos resta agradecer a sua participação nesta programação. Deus abençoe o seu servo presbítero Rodrigo, Deus abençoe também a sua vida, a sua casa, a sua família. A gente fica muito feliz de poder ter você conosco até esse momento. Mas estamos só iniciando, somente iniciando. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? Esse é o primeiro dia, vamos até domingo nessa jornada, nessa grande conferência, onde a palavra de Deus será pregada, os louvores serão entoados, e eu tenho absoluta certeza que o Senhor irá te edificar. Vamos orar para concluirmos então a nossa programação de hoje. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta conferência, Pai, porque nós estamos, ainda que remotamente, estamos unidos e reunidos em torno de um propósito. A gente acredita, Senhor, que Tu, ó Pai, agendaste esse tempo no céu, para que a gente pudesse, então, ser edificado pela Tua palavra. Estamos só no início, iremos até domingo, Senhor, nesta programação, mas rogamos, pedimos, imploramos pelo Seu favor, que sejamos totalmente tocados e norteados para vivermos uma vida de esperança e perseverança ao longo de 2021. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Grande abraço. Grande beijo no coração. Fique com Deus.